Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Quem não me conhece, me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Hoje aqui no canal Falando sobre Você, eu quero trazer um assunto de um sentimento que todos nós temos durante a vida toda e infelizmente ele é muito mal visto, muito mal interpretado, mas extremamente necessário no nosso dia a dia, que é a raiva. Quem não sentiu raiva alguma vez na vida, ou quem não sente com muita frequência, né? Então, o que é esse sentimento? Né? É uma emoção que nos toma, que nos invade, que vem, né, com tudo, em momentos em que nos sentimos frustrados, decepcionados, ou até mesmo quando nos sentimos em perigo, né? Quando nos sentimos ameaçados. Então, é um sentimento que ele é necessário na nossa vida. Por quê? Por uma questão de defesa, né? Se alguém vem me atacar, vai produzir um sentimento de raiva em mim e eu vou querer me defender, né? Então, vem aquela pulsão de defesa, né? Se eu me frustro com alguma situação, eu quero tanto uma coisa e eu não estou conseguindo, essa raiva faz com que eu busque com muito mais afinco conquistar aquilo que eu tanto desejo. E assim vai, assim sucessivamente em relação a esse sentimento. Então, a raiva é um sentimento extremamente positivo quando visto e desenvolvido e trabalhado, vivenciado desta forma, né? Infelizmente, em função de criação, sociedade, cultura, a raiva não é bem vista e é passado desde lá da nossa infância como uma coisa negativa. Então, desde pequenininho, a gente escuta: não pode ter raiva, engole essa raiva, tu não pode expressar isso com raiva. Não, raiva é coisa feia, né? Raiva vai fazer mal pro teu amiguinho, pra tua amiguinha. Então, esse sentimento de raiva, ele sempre foi transmitido de uma forma negativa. O que acontece? A gente cresce aprendendo a colocar embaixo do tapete esse sentimento que faz parte de nós. Nós não fomos ensinados a como lidar com esse sentimento a ponto de eu tô com raiva porque o meu coleguinha pegou o meu material. Como é que eu vou fazer para expressar isso ao invés de ir lá dar um soco nele? Eu vou chegar e vou falar para o meu coleguinha: olha, eu não gostei do que você fez. Você não pode chegar e vir aqui pegar o meu material. Ou de repente, eu tô com raiva porque a minha mãe mandou eu ir tomar banho na hora que eu estou terminando meu desenho. Como é que eu vou pegar e vou dizer para ela que eu tô com raiva, que vontade de matar minha mãe? Mas eu não posso, é pecado, não posso ter raiva dela. Isso está errado. Não é assim que a gente passa para a criança identificar, reconhecer e lidar com a raiva. Sim, o filho pode ter raiva da mãe, pode ter vontade de matar a mãe. Mãe pode ter raiva do filho, ter vontade de estrangular, jogar contra a parede, jogar pela janela. É normal, são sentimentos que nós precisamos identificar e reconhecer. Mas daí o que a criança faz? Chega na mamãe e diz: mamãe, assim, ó, tá terminando o meu desenho, deixa eu terminar de assistir, eu já vou tomar meu banho. Não somos educados a isso. Não somos. Então, nós temos sentimentos de raiva, então, relacionado à frustração, à decepção, a sentimentos de medo, de preservação, né? E nós não sabemos lidar com isso. Aí o que acontece? A gente põe lá para baixo do tapete, põe lá para baixo do tapete. O que desenvolve ao longo do tempo? Um sentimento que vai sendo sufocado, ele vai crescendo, ele vai crescendo. E de tanto não para esse sentimento, de tanto não, você não pode sair, você não pode existir, é feio você vir para fora, nós desenvolvemos a violência, a ira, o ódio,
que daí sim são sentimentos em desequilíbrio, em desarmonia. Eu não aprendi a dizer não, eu não aprendi a dizer que não gostei, eu não aprendi a dizer que eu desejei e não consegui, eu não aprendi. Muito antes, pelo contrário, eu sufoquei tudo isso. Só que daí isso vem em momentos que é muito denso, é muito complicado para mim, e isso vem com uma pulsão muito grande e eu gero a violência. Aí sim, lá na adolescência ou na fase adulta, eu vou ficar incomodada com o que um colega de trabalho fez ou me disse e eu vou partir para a briga. Eu vou ficar incomodada com alguma coisa que aconteceu no trânsito e eu tô lá soqueando o volante do carro, isso se não sair do carro e soquear o outro motorista. Por quê? Porque houve essa repressão de um sentimento tão normal, tão natural na nossa vida, como é a raiva. Então, quando educarmos as nossas crianças, nós precisamos fazer com que elas entendam que sim, elas podem sentir a raiva, porém elas precisam expressar essa raiva da melhor forma possível, de formas adequadas, sem a violência, sem a raiva, sem o ódio, perdão, sem o ódio, sem a ira. A raiva nos pulsiona a buscar. Ela desenvolve o sentimento da agressividade de busca de algo e não a violência por trás dela. Nós temos várias maneiras de lidar com a raiva e buscar mantê-la em equilíbrio e harmonia. Quando nós temos na nossa infância esse desenvolvimento, fica mais fácil na fase adulta lidar com ela. Quando não temos, o que acontece? Muitas vezes a gente busca em terapias, em técnicas integrativas, meios de conseguir aprender a lidar com essas raivas. Nós também buscamos através da psicoterapia. E como é que isso acontece? Né? Na psicoterapia eu vou estar conversando, vou estar falando, vou estar expressando para o psicólogo ou psicóloga aquilo que eu estou sentindo. E junto com ele eu vou identificando esses momentos e vou identificando meios de lidar melhor com isso. Eu vou identificar, aceitar, compreender e sentir melhor essa raiva e aprender a direcioná-la de uma forma positiva. Com, por exemplo, o Reiki, eu vou buscar harmonizar e equilibrar os chakras através da imposição de mãos. O terapeuta reikiano, ele vai, ao fazer o reiki completo no cliente, ele vai dar uma atenção maior ao chakra plexo solar, plexo solar, que é o que fica na boca do estômago. Por quê? Porque nessa região do chakra, nós identificamos vários sentimentos que nós temos e muitas vezes não sabemos lidar. Frustração, decepção, mágoa, raiva. Então, no momento em que eu estou não sabendo lidar com a raiva, significa que o meu chakra plexo solar está em desarmonia. Então, ali no momento em que o terapeuta reikiano está trabalhando, energizando, equilibrando aquele chakra, vai equilibrar a pulsão energética da raiva, tá? Outro chakra que também é trabalhado mais intensamente durante o reiki é aqui o cardíaco, aqui no peito, tá? Por quê? Porque vai trabalhar a nossa capacidade de perdoar. Perdoar a nós, perdoar ao outro, que gera a raiva em nós e em nós por não conseguir controlar essa raiva. E aprender a lidar com ela. Então, ameniza esse sentimento, ameniza essa sensação de ira, de ódio, de raiva descontrolada. Outro chakra também que pode ser bem trabalhado é o esplênico.
Ali no esplênico é a nossa motivação, a nossa alegria de viver, o nosso bem-estar, a nossa satisfação. Quando estamos raivosos, nós estamos perdidos nisso e muitas vezes temos comportamentos, atitudes que não gostaríamos. Então, esse chakra nos ajuda a encontrar esse equilíbrio. Se sairmos do reiki e formos para os florais, por exemplo, né? Nós temos vários florais de Bach, né, que podem nos auxiliar nesse tratamento ou nessa tentativa de manter um equilíbrio, uma harmonia constante do nosso sentimento de raiva. Tentativa por quê? Porque há momentos que a gente não vai conseguir, gente, né? Momentos em que a raiva vai saltar um pouquinho, né, fora daquilo que nós gostaríamos. Então, os florais, eles nos auxiliam também, fazendo com que ocorra um controle melhor. Por exemplo, nós temos o Cherry Plum, que é um floral que nos ajuda a conter e aprender, identificar, lidar com aquela sensação de que a minha raiva é tão grande que eu tenho medo dela, eu tenho medo de não controlar e avançar sobre o outro. Eu tenho medo do descontrole da minha raiva. Então ela é tão grande que eu imagino que eu estou matando, que eu estou quebrando, que eu estou esfolando. Então eu tenho medo que isso saia. Outro floral também muito bom para trabalhar a raiva é o Holly. O Holly trabalha aquela raiva que se tem de tudo, de todos, da vida, de si mesmo, mas é uma raiva que extrapola essa coisa de pulsão natural para um ódio, uma ira, um sentimento endurecido, o coração tá quase empedrado, tá? Então o Holly trabalha muito bem esse tipo de sentimento. Outro floral para raiva é o Willow. O Willow ajuda naquele sentimento de... Sabe a pessoa ressentida? Aquela pessoa que foi traída pelo marido, pela esposa, foi traída por uma amizade, traída por um familiar. Aquela pessoa que tem um ressentimento, que tem aquela amargura. A raiva tá junto, né? A raiva tá ali pulsando. O Willow ajuda muito nesse tipo de raiva, tá? Outra raiva que nós temos, o beat, né? Aquele tipo de pessoa que é extremamente crítica, aquele tipo de pessoa que sempre vê defeitos, aquele tipo de pessoa que sempre aponta o defeito do outro ou nas coisas que o outro tem. Então é aquela pessoa que está sempre, até chega a falar assim, quase, com os dentes cerrados, porque ela é muito crítica, é muito azeda, muito ácida. Então também o Floral Beach ajuda a equilibrar, a harmonizar pessoas assim. O último floral, bem rapidinho, é o Heather. Esse floral é para aquelas pessoas que chegam e jogam tudo para cima do outro, né? Vai fazer uma visita a um amigo, a uma amiga, e ao invés de trocar ideias, sorrir, brincar, falar das coisas boas, coisas ruins, não. Despeja tudo para cima do outro, como se o outro tivesse obrigação de ficar ali recebendo toda aquela mensagem, aquela informação a seu respeito, e só fala de si, só fala de si, só fala de si, e com uma raiva muito grande a respeito de todos os seus problemas. Bom, gente, falar de raiva tem muita coisa, como tudo, né? Falando sobre você, sobre nós, todos os sentimentos, todas as questões que nos envolvem, são muito vastas, tem muita coisa para ser falada. Quem gostou do vídeo, dá aí um joinha, ele ficou meio longuinho, mas tudo bem, dê aí um joinha, faz com que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e passe para mais pessoas. Quem não se inscreveu no canal, clica aí, é bem rapidinho, tá? Passe o vídeo adiante, talvez outras pessoas gostariam de ouvir um pouco a respeito da raiva e como trabalhar e lidar com ela.
faça um comentário aí embaixo, deixe aí o seu depoimento, peça algum outro assunto, tudo virará um vídeo novo para nós darmos continuidade ao nosso canal. Um beijo e até o próximo.